doméstica costura malha? Quanto que eu tenho que deixar para margem de costura? Qual que é a diferença entre largura e comprimento? Máquina doméstica faz overlock? Todas essas dúvidas a gente vai responder no vídeo de hoje. Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e estamos em mais um vídeo de aquecimento para nossa Semana da Costura Sem Cálculo. Poliane, o que é a Semana da Costura Sem Cálculo? É o meu evento, né? O meu mini curso online gratuito, onde a gente vai ficar uma semana aprendendo modelagem, corte, costura, de uma forma simples, sem cálculos matemáticos. É isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender a fazer o molde, vai cortar o seu tecido sem medo e costurar uma peça comigo de forma simples, sem cálculos. É gratuito, então você está esperando o quê? Clica no link que vai estar aqui na descrição e fixado nos comentários. Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga para você participar. E o que a gente vai falar hoje? Eu falei aí de alguns pontos, né? Eu poderia, gente, trazer aqui, às vezes o pessoal deixa nos comentários, ensina tal roupa, ensina não sei que roupa. Sim, eu poderia cada aula trazer uma roupa diferente? Poderia. Mas o que acontece? A costura sem cálculo foi pensada exatamente para as pessoas que têm dificuldade, que estão iniciando, que estão no zero e sonham em costurar suas roupas. Então, se vocês perceberem, as aulas aqui da costura sem cálculo, né, principalmente as do aquecimento, são aulas de coisas assim que para quem já costura parece muito boba e simples, mas para quem está iniciando, tem que saber e elas acabam pulando essa fase. Então, o que acontece? Não adianta eu passar para vocês uma modelagem de uma blusa se vocês não sabem escolher agulha, como a gente já viu. Não adianta eu ensinar vocês como que corta uma calça se vocês não sabem a regulagem da tensão do ponto. Não adianta eu ensinar vocês a fazer um vestido se vocês não sabem a diferença entre largura e comprimento da linha ali do nosso pontinho. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos falar coisas simples, mas que vai ajudar e muito quem tá iniciando aí. E eu queria deixar um recadinho bem bacana e importante antes da gente começar. Tudo isso que eu for falar aqui, essa diferença dos pontos e tal, eu montei um PDF e todo mundo que participar lá da Semana da Costura Sem Cálculo vai ganhar, tá? Vai um presente aí pra vocês. Quem participar lá vai ganhar esse PDF com tudo anotadinho. Então, vocês não precisam anotar, já vai facilitar aí. Eu vou deixar tudo certinho anotado pra vocês, pra toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês irem lá e consultar. Poliane, o que vai ter nesses PDFs? Vou falar essa questão aqui que a gente vai conversar hoje, sobre largura, comprimento, quanto que é uma margem de costura. Vou deixar lá também a tabela das agulhas, que a gente falou nas aulas passadas, né? Vou deixar lá a tabelinha das agulhas, a tensão do ponto, vou deixar tudo lá bonitinho, especificado no PDF. Dessa forma, toda vez que você tiver dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha. E para ganhar o PDF, você tem que fazer o quê? Clicar no link que tá na descrição, se inscrever e aguardar lá no nosso grupo, que em breve a gente vai começar a nossa Semana da Costura Sem Cálculo, e aí você vai poder ter esse PDF para ver e rever sempre que precisar. Mas sem mais delongas, vamos começar hoje falando dos pontos. Vou explicar para vocês o que é a margem de costura, tá? Que é muito importante. Se você não deixar a margem de costura, você pode perder o seu tecido. Então, eu vou explicar para vocês a distância correta de uma margem de costura. Vamos falar também aí da largura e do comprimento. O que é a diferença? Para que serve aquele botãozinho da máquina? Vou explicar para vocês sobre o ponto de overlock em máquina doméstica. Às vezes vocês me perguntam, me ensina aí a mexer em tal máquina de overlock, na chinesinha e tal. A gente só usa máquina doméstica aqui, tá, gente? Por quê? Quando a gente está iniciando, eu imagino que vocês, iniciantes que estão me assistindo, só tem uma máquina doméstica. Então, eu vou ensinar vocês como fazer um pontinho para vocês costurarem malha na máquina doméstica. Porque se você costurar ela com o ponto comum, reto, mesmo que você use a ponta bola, ela vai arrebentar, né? Você puxa, sabe quando você vai provar a roupa, você dá uma esticadinha assim, você escuta o barulhinho estourando tudo? Então, eu vou explicar pra vocês como que vocês podem fazer pra isso não acontecer. Ah, Poliane, mas eu não tenho uma máquina igual a sua. Não tem problema. Essas regulagens que eu vou explicar pra vocês hoje, dá pra fazer em qualquer máquina doméstica que tenha zigue-zague, tá? A questão da margem de costura dá pra fazer ali na nossa pretinha, mas agora se você quer fazer esse ponto parecido com overlock, tem que ser uma máquina que tenha zigue-zague. E aí você vai conseguir fazer em qualquer máquina. Numa máquina igual a minha, Facilita Pro, numa máquina mais antiga, numa mini máquina, qualquer máquina que faça o zigue-zague. Então, a máquina não vai ser desculpa para você não participar da nossa semana. Então, já clica no link, participe e bora para nossa aula.
Então, vamos falar aqui sobre a margem de costura, porque é uma das coisas que a gente vai usar logo no início. Toda vez que a gente for copiar uma peça, né, um molde no tecido, vamos imaginar que esse aqui é o nosso molde, eu vou falar pra vocês, deixem margem de costura. Primeira coisa, eu não coloco a margem de costura no molde. Por quê? Explico sempre para minhas alunas. Eu sei que outras professoras colocam, quando vocês pegam molde pronto, já vem com margem. Parece ser mais fácil? Sim, a primeira instância parece. Mas o que acontece? Eu não coloco a margem de costura aqui porque eu uso o mesmo molde para fazer qualquer peça do nosso guarda-roupa. E quando a gente coloca a margem de costura, vai atrapalhar quando a gente for modificar esse molde, tá? Por isso que eu não coloco. Mas aí fica a critério de cada um. Se vocês acharem que é mais fácil, façam do jeito que vocês preferirem. Eu não acho mais fácil. Prefiro colocar direto no tecido para mim não ter que ficar desenhando vários moldes. Eu uso esse aqui para várias coisas. E aí, o que seria a margem de costura? É quando a gente vai copiar o nosso molde, eu falo para vocês deixarem aqui essa distância, ó, na lateral, que vai ser a quantidade que a gente vai deixar para costurar a nossa peça. E aí, eu sempre falo para vocês, deixa mais ou menos um dedinho ou 1 centímetro, tá? É essa distância. Aqui embaixo eu não deixei, por quê? Na barra não vai margem de costura, na barra vai a quantidade que você quer de barra. Mas, Poliane, de fato, quanto tem essa distância? E é isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Vou pegar aqui na máquina, ó, aqui o meu calcador comum pra explicar pra vocês o que é a margem de costura. A margem de costura nada mais é do que a distância aqui do centro, ó. Estão vendo a abertura aqui do nosso calcador? Então, a agulha, quando ela tá centralizada, ela vai entrar bem aqui. Então, a margem de costura é essa distância daqui até a lateral do nosso calcador, tá? Então, vejam que é um pouco menos de um dedinho mesmo. Se eu colocar ela aqui, ó, é essa distância. Opa, aqui a gente tá com mini molde, mas ela é essa distância daqui até aqui, certo? Então, é bem simples. O que vocês podem estar fazendo? Vocês podem até mesmo cortar. Deixa eu pegar aqui um outro papelzinho. Vocês podem até cortar um papelzinho e fazer uma régua. Deixa eu cortar aquele rapidinho para mostrar para vocês. Ó, coloca aqui o papelzinho, deixa essa distância aqui, ó, do centro da abertura do seu calcador até na lateral. Corta. Opa, deixa eu segurar. E faz uma mini régua. Pronto, você pode fazer isso num papelãozinho, em qualquer coisa. Quando você for colocar a margem de costura, você vem e coloca do lado da sua peça. Aí você vai saber exatamente quanto que é a margem de costura, ó. Tá vendo? Então, a margem de costura é exatamente isso, essa distância aqui do centro do calcador até na lateral. Só isso, tá, gente? E por que que isso é importante? Essa distância aqui é o que a gente vai usar para fazer o acabamento. Então, quando a gente cortar o tecido, a gente vai cortar em cima da linha que a gente desenhou, mas na hora de costurar, a gente vai deixar essa margem de costura. Então, a gente vai costurar aqui. Se não tiver a margem de costura, o que que vai acontecer? A peça vai ficar pequena em você, tá? Então, é muito importante, a gente vai colocar margem de costura em tudo que a gente for costurar. A gente tem que colocar margem de costura, que é essa distância do acabamento. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui na máquina. Então, aqui, ó, quando a gente vai posicionar o nosso tecido, né? Coloquei aqui a dobra do tecido, a gente vai colocar ele rente aqui à nossa lateral do calcador. E a nossa agulha vai entrar aqui no meio. Então, vejam que essa distância é exatamente a mesma distância da nossa mini régua aqui. Então, se vocês quiserem fazer um papelzinho aí, uma régua, pra vocês lembrarem sempre, pode estar fazendo, tá? Eu não acho necessário, porque é simples de lembrar e com o tempo vocês vão lembrar disso sem ter que ficar medindo todas as vezes, mas é só pra vocês terem uma noção de quanto é a margem de costura. Deixa eu medir aqui pra vocês. Então, isso aqui é a margem de costura, é essa sobra. E aí, vocês podem estar fazendo aí um papelzinho para facilitar na hora de vocês cortarem aí o molde. Aqui, a gente tá falando da margem de costura para uma costura reta. Então, essa quantidade aqui que sobra é a nossa quantidade do acabamento. Então, quando eu falar para vocês, façam o acabamento, seria o quê? O zigue-zague. Mas o zigue-zague, deixa eu virar aqui o meu tecido do lado que tá desfiado. O zigue-zague, ele serve para não deixar acontecer isso aqui, ó. Desfiar
a sua peça, principalmente tecidos que desfiam muito. Então, é bacana que a gente faça um zigue-zague. Eu não gosto de fazer o zigue-zague comum, eu gosto de fazer o que eu chamo de falso overlock, que é um zigue-zague mais apertadinho. Porque se você faz um zigue-zague largo, ele pode desfiar do mesmo jeito. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu vou colocar o zigue-zague no mais largo que ele tiver, e vocês vão ver que ele vai ficar desfiando do mesmo jeito. Opa! Deixa eu mudar aqui, estamos costurando reto. Ó, aqui eu fiz um zigue-zague, olha só como não fica bonito o acabamento. Vocês estão vendo, ó? Fez o zigue-zague, mas olha aqui os desfiados, tá do mesmo jeito. Então, agora eu vou explicar pra vocês o que seria o ponto de falso overlock na máquina doméstica. Muitas pessoas se enganam achando que a máquina faz overlock, tá, gente? A máquina doméstica, ela não faz overlock. A máquina de overlock, ela é a outra máquina. A gente tem máquinas domésticas de overlock, mas não são essas aqui, certo? E muitas pessoas se enganam, porque aqui, aí vocês colocam no comentário, mas ela tem um pontinho que parece overlock, que seriam esses pontinhos aqui, ó. Esse aqui de cima, que faz esse pontinho assim, mas ele nada mais é do que um zigue-zague trabalhadinho, e ele não fica bonito. Eu até vou mudar. Deixa eu ver qual que parece aqui o overlock. Acho que é esse aqui que eles usam pra overlock. Vamos fazer com esse aqui fechadinho? Ele é um bordadinho, gente. Ele não vai ficar um ponto de overlock. Ele vai desfiar do mesmo jeito, ó. É só pra deixar claro, porque toda vez que eu falo de overlock aqui, as pessoas deixam no comentário. Ah, mas eu uso um ponto e ele fica igual overlock. Não fica, tá, gente? Não fica. Ó. Fiz novamente e tá do mesmo jeito. Não tá bonito. Olha aqui o tecido todo desfiando. Eu acho que ficou até pior do que o outro. E outro detalhe, ele enrolou aqui o meu tecido, tá? Então, ficou grosseiro. Então, agora eu vou explicar pra vocês como eu faço pra deixar o acabamento bonito. Pra fazer um zigue-zague super bonitinho, deixar o seu acabamento bonito sem ficar desfiando, né? Igual a gente viu aqui no outro, pra tirar esses desfiadinhos, eu gosto de usar o zigue-zague, um zigue-zague bem fechadinho. E pra fazer isso, a gente tem que saber fazer a regulagem da largura e comprimento dos pontos. Poliane, o que que é isso? Comprimento do ponto é esse botão aqui, tá? Então, esse aqui é o comprimento do ponto, que ele significa o quê? O quanto o ponto vai para a frente. E a largura é esse aqui em cima. Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó. Que vai do 0 até o 6. Pode ser que a de vocês, o botão não esteja aqui. Às vezes, ele tá aqui na frente. Mas sempre ele vai ter, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra vocês visualizarem, ó. Ele tem um desenhinho de zigue-zague. Então, é esse botão aqui que vai identificar que o ponto vai ficar em zigue-zague. Se você deixar ele no 0... Você pode até deixar ele aqui no seletor de zigue-zague, mas ele não vai fazer zigue-zague. A gente já falou disso, por exemplo, na aula do ponto decorativo. Quando a gente vai falar sobre pontos decorativos, a gente falou sobre isso. Que a gente tem que fazer essa regulagem. Então, como que eu uso? Eu coloco ele aqui no máximo que ele tem, tá? Então, aqui é a largura. Aqui é o comprimento. A largura é o quanto ele vai para os lados. Vou deixar isso lá no PDF para vocês, tá? E aqui é o comprimento, quanto ele vai para frente. Então, eu vou deixar o máximo de largura e aqui eu vou deixar ele entre o 0 e o 1, que é o que a gente usa para fazer casinhas de botão, né? O caseado. Vocês vão ver que ele vai ficar um ponto bem fechadinho, então ele vai ficar bem bonitinho, tá? Então, aqui tá no zigue-zague, entre o 0 e o 1, e aqui eu deixei no máximo. E agora a gente vai voltar lá e vai fazer novamente essa costura para vocês verem a diferença, tá? Então, aqui vocês veem que a agulha já tá pra esquerda, ela não tá mais centralizada. Por quê? Porque a gente colocou lá no ponto de zigue-zague. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui novamente o meu tecido, ó. Vejam que ele tá desfiando. Esse aqui é um cetim, o cetim desfia demais. Então, se você fizer um zigue-zague comum, não vai fazer muita diferença. E esse detalhe aqui, gente, vai fazendo, vai testando, tá? Pode ser que na sua máquina você tenha que aumentar um pouquinho. Opa, deixa eu ajeitar vocês aqui. Pode ser que na sua máquina você tenha que aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Percebam que agora ela ficou mais lenta, porque eu diminuí o comprimento do ponto. E agora deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá balançando aqui porque a mesa estava balançando. Olha como fica um ponto super fechadinho.
Deixa eu focar. Olha a diferença. Ele fica um ponto super fechadinho. Poliane, ainda tá aparecendo aqui os fiozinhos. Mas agora a gente pode cortar, que ele não vai desfiar mais. Ele vai ficar super bonitinho. Mas eu vou ensinar uma dica aqui também pra vocês não deixarem esses fiozinhos aparecendo, ó. Olha como ficou bonitinho. Ele ficou bem fechadinho. Tá difícil de focar, gente, porque o tecido é azul, a linha é azul. Pera aí. Aí, focou. Ó. Então, desse jeito aqui, ele fica bem fechadinho e não vai soltar. Aí, agora tá dando pra ver direitinho. Como que faz pra não deixar esses fiozinhos? Vocês podem estar usando um calcador específico, que é esse aqui, o que a gente chama de falso overlock. Qual que é a diferença dele pro calcador comum? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eles são bem parecidos, porém, aqui na parte de dentro, vocês veem que ele tem um ferrinho. Esse ferrinho serve exatamente pra fazer com que o tecido não aperte. E essa parte aqui, ó, esse guia dele, serve pra fazer com que aqueles fiozinhos não fiquem aparecendo. Então, se você não tem, eu aconselho que vocês adquiram um desse, que vai ajudar e muito. E vocês podem comprar ele avulso, tá? Calcador de falso overlock. Mas não é aquele grande que corta, que eu já falei pra vocês que não presta, gente. É esse comum, tá? Ele é baratinho, vocês podem comprar avulso. Esse aqui veio no meu kit de calcadores. Vocês encontram aí em lojas de materiais pra máquina, artesanato ou aplicativos, como Shopee, por exemplo, vocês vão encontrar com facilidade. Um detalhe, tem que prestar bastante atenção no ponto, tem que deixar com aquela regulagem que eu falei pra vocês, né? O zigue-zague na maior largura, porque senão a agulha vai bater nesse ferrinho e vai quebrar. E o pessoal, quando eu falo desse calcador, sempre fala, na minha máquina não dá certo. Ele funciona em qualquer máquina doméstica que tenha zigue-zague. Se não tá dando certo e tá batendo, é porque a regulagem da sua agulha tá errada, tá? Aí você vai fazendo e vai testando com muito cuidado. A minha já tá regulada aqui no pontinho, então eu só vou colocar ele aqui e costurar. Então, você só tem que tomar esse cuidado pra não tá quebrando. E agora, vocês vão ver a diferença. Vou continuar aqui, onde eu tinha parado. Ele vai fazer com que esse zigue-zague fique mais aberto. E aí, sim, ele vai ficar parecendo muito com um ponto de overlock. Então, vou costurar aqui, ó. Sempre desce, começa aqui a descer a agulha com a mão. O que seria descer a agulha com a mão? Você vem aqui no volante, ó, e faz ela descer com a mão. Pra ter certeza que ela não tá pegando em nada, pra não quebrar aí a sua agulha, tá? Porque esse calcador é perigoso, se não tiver na regulagem correta, ele quebra a sua agulha. Então, vamos lá. Agora, é só costurar normalmente, ó. Vejam que ele não tá pegando em nada. Se achar que ele vai bater na lateral, diminui um pouquinho a largura. O que que é a largura? Esse aqui de cima. O meu tá no 6. Mas, geralmente, ele vai dar certinho. Se o calcador comum funciona na máquina, esse aqui também vai funcionar, gente. Então, mesma coisa, ó. Vou costurando. E esse guia aqui, você vai passando na lateral do tecido. Deixa eu subir aqui pra mostrar agora pra vocês a diferença. Soltar. Olhem a diferença do ponto. Vejam que esse aqui, ele ficou bem apertadinho. Deixa eu focar aqui. Ó, aqui ele ficou um zigue-zague bem apertadinho. Já aqui, ele fez o zigue-zague largo. Deixa eu cortar essas linhas que estão sobrando. Ele fez um zigue-zague largo e a gente não tem mais aqueles fiozinhos. Lembram dos fiozinhos desfiando aqui, ó? Não tem. Por que que não tem os fiozinhos desfiando aqui e aqui tinha? Porque aquela parte do guia segura os fiozinhos. Ó, aqui tá bastante desfiado. Vamos desfiar um pedacinho bastante pra vocês verem, ó. Vou arrancar aqui, ó. Bastante desfiado. Vou passar lá pra vocês verem. Ele dobra. Ele empurra para dentro todos aqueles fiozinhos desfiados. Então, você consegue um acabamento super bonito, gente. Então, eu recomendo que vocês tenham um calcador desse. Vocês vão amar. Ó, vocês viram, né? Aquela parte estava super desfiada. E olha agora. Ele puxou todos os desfiadinhos para dentro e deixou um zigue-zague super bonito. Então, isso aqui eu chamo de ponto falso overlock, tá? Então, novamente, sua máquina, ela não faz overlock. O que ela faz é um zigue-zague bonitinho. Deixa eu focar aqui pra vocês novamente, ó. Então, ela não faz overlock, ó. É um zigue-zague, só que se você colocar esse calcador, vai ficar ainda mais bonito. E aí, você vai conseguir um acabamento perfeito. Mas, pra fazer isso, você tem que regular aqui, ó. Zigue-zague, comprimento tem que deixar bem apertadinho. Se eu colocar no 4, o que que acontece, Poliane? Vamos fazer um no 4, só pra gente finalizar aqui?
Vou fazer aqui num pedacinho, deixa eu cortar aqui um pedacinho do meu tecido. Ó, cortei aqui um pedacinho, vou passar aqui pra vocês verem. Agora, eu mudei o comprimento, só pra vocês verem a diferença entre largura e comprimento. A largura continua no 6, agora eu coloquei um comprimento maior. Ó, a máquina ficou super rápida e ele fez um zigue-zague comum. Olha aqui, que feio. Olha a diferença desse aqui, deixa eu focar aqui pra vocês. Olha a diferença. Olha a diferença desse ponto para esse ponto, gente. Não tem nem comparação, né? Então, a máquina consegue sim fazer um falso overlock, uma máquina doméstica comum. É só você saber fazer a regulagem adequada. E a mesma coisa vai funcionar para malha. A sua máquina consegue costurar malha se você fizer essa alteração também de largura e comprimento. Vou mostrar para vocês agora. Então, aqui eu tô com um pedacinho de malha, ó. Tô com um pedaço de suplex, que é uma malha complicada de costurar em máquina doméstica. Então, eu vou explicar aqui pra vocês o que vocês podem estar fazendo. Vocês vão deixar aqui novamente no zigue-zague. Por que no zigue-zague, Poliane? Vou mostrar pra vocês. Se ficar no ponto reto, comum, ó, vou regular ela aqui no ponto reto primeiro. O que vai acontecer? Vejam, já deixa aí nos comentários se vocês se identificam com isso aqui, se já aconteceu com vocês. Quando você for costurar, ela vai... Deixa eu costurar aqui nessa lateral. Ela vai pular ponto. Tô costurando, tô com a ponta bola, tá, gente? Ó, o ponto não pega no tecido. Olha, vejam que ele pegou um, pulou bem longe. Ele não pega o ponto no tecido por ser uma malha, tá? Mesmo usando a nossa ponta bola. Então, o que vocês vão estar fazendo? A gente vai fazer a regulagem também da largura e do comprimento. Então, a gente vai colocar aqui no zigue-zague. Vamos diminuir aqui entre o 0 e o 1. E aqui, vocês vão deixar ele mais ou menos no 4, tá? Não precisa deixar no maior que tem pra não ficar muito largo. Pra não ficar ali a parte da... Deixar muito larga a sua costura, igual a gente fez o acabamento do overlock. Mas a gente vai ter que deixar ele em zigue-zague, porque dessa forma ele não vai pular. Então, toda vez que você for unir uma malha, você pode estar fazendo isso. Eu vou cortar ela aqui, pra depois a gente poder ver a parte de dentro, tá? Então, vamos imaginar aqui que é a lateral de uma blusa, ó. Então, a gente tá unindo parte da frente com a parte de trás da blusa. Fiz essa regulagem, agora eu vou posicionar aqui. E uma parte da agulha tem que pegar fora do tecido. Deixa eu ver se eu consigo chegar bem próximo pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Quando ela vir pra cá, ela vai pegar fora do tecido. Então, nesse caso aqui, a margem de costura é menor. Porque quando a gente vai fazer um corte pra uma margem de costura de overlock, ela não tem a mesma distância da máquina comum. Então, lembram como a gente falou da margem de costura? Que era a distância que a gente tinha que deixar mais, né? Tinha que deixar daqui até a lateral. Aqui não, aqui a gente pode deixar só um pouquinho, o suficiente só pra fazer essa costurinha. Então, agora vocês vão ver que ela vai pegar, ó. Então, essa agulha foi para fora, ó, pegou fora, e agora ela vai pegar dentro do tecido. E aí, você vai costurando, ó, cuidado pra ela não embolar, porque essa malha é bem fininha. Vejam que agora não tá pulando pontinho. Olha só, ela preencheu toda a minha costura. Vou tirar aqui pra vocês verem. Como se fosse mesmo um overlock, tá? Então, ela fechou aqui toda a lateral da minha malha. Ó, deixa eu focar aqui, gente. E quando a gente esticar, ela não arrebenta. E pela parte de dentro também vai ficar bonitinha. Aqui eu tô usando uma linha contrastante, tá? Mas vocês vão usando a mesma cor do tecido, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver a linha. A gente só vê aqui o comecinho, né? Porque tá descosturando. Mas ela não abre, ó. Fica perfeito. Como se fosse mesmo uma costura de overlock. Pode esticar aí, que não vai arrebentar. Então, vocês podem estar fazendo isso quando vocês forem costurar a malha. Porque se vocês costurarem com uma costura comum, além de não pegar, ela vai arrebentar. Poliane, mas e aí a parte que tem que fazer reto, como a barra? A barra, vocês vão usar agulha dupla. A gente já falou aqui sobre agulha dupla, mas se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários que aí eu explico certinho pra vocês. Então, todo lugar que vocês forem emendar, né? Fazer a união aí do tecido de malha, vocês façam a união
com um ponto zigue-zague bem fechadinho. Por que eu não deixei ele aqui no 6? Poderia deixar no 6? Até poderia, mas ele fica uma costura um pouco grosseira. Eu acho que pra união ele não fica legal. Pro acabamento da outra peça, tudo bem, mas pra malha talvez ele fique um pouquinho grosseiro, ó. Porque daí ele vai pegar a parte inteirinha do tecido, ó. Olha como ele fica bem grosso aqui a costura, olha a diferença, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Hoje minha câmera não quer focar. Hoje ela tá com graça, gente. Olha aqui, ó. Aqui ficou bem delicadinho, né? A lateral. Aqui já ficou grosseiro. Isso aqui pode até incomodar dentro da roupa. Então, deem preferência por um ponto mais bonitinho aqui, um ponto mais delicado. Daí, desse jeito aqui vai ficar bem grosseiro. A parte de dentro ficou igual, tá? Não deu pra ver. Mas é a melhor forma de vocês costurarem malha, ó. Posso esticar aqui, ó, que não vai arrebentar. Se a gente costurasse com uma costura reta, além de pular o ponto, ela ia ficar arrebentando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas. Aciona aí o sininho da notificação e fique atenta, que ainda tem muita novidade pela frente. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo!